Olá, esse é o Bate-Papo Igreja Voz. Hoje nós temos a alegria de estar recebendo aqui o pastor Paulo Silva, pastor, escritor, formado em teologia. Paulo, muito obrigado pela tua presença, a gente é uma alegria. Quero te agradecer grandemente pela amizade, pelo grande amigo que você é e pela tua presença aqui no nosso bate-papo. E hoje eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós de algo que parece que é meio escasso nos nossos dias, que é a honra, né, Paulinho? Hoje, não só de pai para com filho, mas de marido para mulher, de patrão para empregado, de servo para seus líderes. Hoje é algo meio escasso falar de honra. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse também um pouquinho para nós da importância da honra nos nossos dias, nas nossas vidas, em tudo que nós fazemos, né? A honra, ela não pode ser esquecida, né, de forma nenhuma. Obrigado pela tua presença. Amém, pastor Luciano, da paz do Senhor para o Senhor, para todos que estão nos acompanhando nesse momento. Falar de honra é falar de um princípio. Deus estabelece princípios e os princípios de Deus ele não permite que sejam quebrados. Os princípios de Deus são para ser cumpridos. E a honra é um princípio que a gente já nasce subordinado a ela. Né? A Bíblia diz que honrar pai e mãe, ou seja, já nascemos com o princípio de honrar pai e mãe. E nós somos gratos a Deus porque Deus já nos honra desde o Gênesis, desde a criação de todas as coisas, onde Deus forma um jardim, forma a providência para o homem nesse jardim, que já promove a alimentação, caça, tudo, e põe esse homem no meio desse jardim, porque o propósito de Deus sempre foi honrar o homem. Deus, pastor Luciano, já honra tanto o homem, que ele convida o homem a fazer parte da criação de todas as coisas. E as pessoas perguntam, mas como que Deus convidou o homem a participar da criação? Quando ele chama Adão e diz, eu quero te honrar, Adão. E mesmo que você não faça as coisas, eu dou permissão de você pôr os nomes daquilo que foi feito. E Adão, para ser honrado por Deus, ele coloca nome nos animais, porque isso Deus queria honrar. Então o princípio da honra começa por aí e vem se estendendo. E como o senhor falou a respeito da honra paterna e da honra de filho. Quantas pessoas hoje em dia reivindicam o direito de pai, mas o direito de filho você tem feito, né? Tem criado essa honra. Para ter uma ideia, quando nós vemos na Bíblia a respeito do filho pródigo, o filho pródigo, ele não honrou o pai porque ele não queria estar subordinado à autoridade do pai. E hoje, um grande problema que tem nas famílias eu costumo dizer que são filhos órfãos de pais vivos. O senhor concorda comigo? Sim, plenamente. Filhos órfãos de pais vivos. Por não querer honrá-los, a Bíblia diz que esse filho agora pega a sua parte e vai embora. E chegando lá, a Bíblia diz que ele quer comer as bolas dos porcos, e nem assim lhe davam. Ou seja, ele deixou a honra, por abandonar a honra, um homem que é príncipe, agora vira no estado de porco. Tudo por falta de honra. Ele que é um homem honrado, que podemos dizer assim, ilustrar, dizer assim, que era um príncipe, agora está na situação de porco. Por quê? Porque ele faltava honra. Deus, quando nos honra, ele nos honra de uma forma tão espetacular, que ele pega o espírito dele e coloca dentro de nós para nos honrar. E essa honra nos traz valor. Uau. Não é verdade? Real. Nós vemos um jovem que... um príncipe que agora está num chiqueiro. Chiqueiro não é lugar para príncipe. Não, jamais. Príncipe é destaque, é honra. Com certeza. E é isso que Deus tem para nós. Sim, esse princípio. sim. Mas esse princípio não pode ser quebrado. Sim. O senhor concorda comigo? Com certeza. Bom, então todo princípio que Deus estabeleceu, desde o Gênesis, e vem trazendo até os dias de hoje, é para que o homem seja obediente a essa honra estabelecida por Deus. Porque essa honra de Deus, que são princípios, eu costumo dizer que existem duas palavras que as pessoas conotam da mesma forma, que se chama conhecimento e sabedoria.
e tem conotações diferentes. Eu posso usar como exemplo a respeito de conhecimento e sabedoria? Deixa eu dar um exemplo aqui. O uso do cinto de segurança. Uau. As pessoas têm conhecimento. Por quê? Porque esse conhecimento, mas o conhecimento deles é para usar, mas muitos só usam com medo do guarda. Uau, com certeza. Não é verdade? Com medo da multa. Isso é falta de sabedoria. Sim. Porque se fosse sábio, usava o conhecimento para usar, para evitar acidentes. Sim. Então, os princípios de Deus são para que nós não venhamos nos acidentar. Os princípios de Deus são para estabelecidos para que nós venhamos andar em retidão, em obediência, e esses princípios, porque a Bíblia diz, isso aqui as pessoas até não procuram não entender, mas eu vou explicar direitinho. Quem anda obediente a princípios não precisa correr atrás de milagres. Uau. Quem é obediente a princípios, quem obedece a princípios, os milagres correrão e os alcançarão. Amém? Que legal, muito, muito legal. E assim, Paulo, eu me pergunto nas questões, por exemplo, a gente fala assim, olha, e deixar de cumprir os princípios de Deus, né, que já deixamos em várias situações, a gente for imaginar no todo o quanto nós temos deixado de cumprir os princípios de Deus, e se enganar, né, ou seja, tentar viver sem esses princípios, é óbvio que a sociedade vai pagar por isso, né? É óbvio que a nossa vida natural vai pagar por isso, né? Pelo fato de eu não cumprir os princípios. Porque, senhora, começa, na verdade, uma sequência, né? Porque eu não vivo os princípios de Deus. Então, se o homem não vive os princípios de Deus, você acha que ele vai viver algum outro princípio, né? Ou seja, o que nós passamos na sociedade hoje, no geral, é um reflexo de não viver os princípios de Deus, né? Pastor Luceudo, todo homem que consegue obedecer os princípios de Deus, ele consegue obedecer qualquer outro ser. Entendeu? Porque a Bíblia diz que nós devemos honrar, respeitar toda autoridade constituída. Então, quando eu honro vamos dar um exemplo. Se eu honro a autoridade de um guarda de trânsito, se eu honro essa autoridade, automaticamente eu não sou punido por essa autoridade. Então, se eu honro a Deus honrando os seus princípios, eu não sou punido por ele. Às vezes as pessoas criam um Deus ou imaginam um Deus que castiga. Não. Deus apenas aplica a pena do castigo que a pessoa se envolveu. Por isso tem esses princípios, por isso tem essas regras, por isso tem essas diretrizes, por isso tem esses mandamentos. Né? E na maioria das vezes é conhecido pelo ser humano, né? Fala assim, eu sei, já tem uma consciência nossa, né, de que ali está sendo quebrado um princípio. Né? Na maioria das vezes, do que nós... do que a sociedade pratica, né, a gente tem ciência que está sendo quebrado um princípio, né, ao ponto de ter um distanciamento, né, dizer assim, olha, é mais fácil eu tentar remediar do que eu voltar para Deus, né. Se nós voltarmos lá nos tempos antigos, acontecia algo, um fenômeno, acontecia algo que vinha prejudicar o povo em grande parte, tinha um reconhecimento, falava assim, nós pecamos contra Deus, né? Vamos nos voltar para Deus, vamos buscar. Hoje não mais, né? A gente tenta, está distante de Deus, quebrou um princípio de Deus, tem o castigo por isso, ou eu sei que eu quebrei a regra e posso ser multado, por exemplo, vou ser penalizado por isso. Tipo, não vou fazer questão de voltar atrás e rever e refazer essa aliança com Deus, né? Aqui eu estou falando de Deus, porque, né, como a gente fala, é uma cadeia, né? Porque a gente acaba vendo, por exemplo, um princípio, o primeiro mandamento com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe para que viva muito tempo sobre a face da terra, né? Para que tenha vida longa. E o que mais nós vemos hoje, né? São pais e mães. Jovens rebeldes, né? Jovens rebeldes, sendo desonrados, né? E isso não honra pai e mãe. E aí essa sociedade, ela vai ter esse jovem que desonra a Deus, ou essa pessoa que desonra a Deus, desonra pai e mãe. É uma cadeia, né? Porque eu imagino que se a pessoa desonra o pai e a mãe, como que ele vai honrar o professor, né?
Como que ele vai... Porque a própria Bíblia diz, como você diz que ama a Deus que não vê, vamos trazer isso aqui agora para a honra. Como você vai honrar a Deus que você não vê, se você não consegue honrar seu pai e sua mãe que você está vendo? Exatamente. Seu pai e sua mãe que está colocando comida, que está lhe dando estudo, que está lhe investindo, e você não honra, como é que você consegue honrar a Deus? Né? Então a Bíblia diz assim, do que queixa-se o homem? Dos seus próprios pecados. O que são esses pecados? São quebra de princípios. Né? Verdade, são quebra de deixar de honrar a Deus. Então, quando eu quebro isso, traz consequências para mim. Eu gosto de ilustrar, gosto de trazer as coisas. As pessoas reclamam hoje do tempo, dos fenômenos que estão acontecendo, mas o calor que está acontecendo, a pessoa que reclama é a pessoa que destrói as árvores. Que destrói a Mata Atlântica, não é verdade? Então são quebra de princípios. Então toda quebra de princípios está acontecendo isso porque as pessoas estão ferindo a Deus. E a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Né? Tudo que o homem semear, isso ele colherá. O que planta da carne colherá a corrupção. O que planta do espírito colherá a vida eterna. Ou seja, se eu consigo andar nos princípios de Deus, eu vou colher coisas boas. É fato. E se eu não ando nos princípios de Deus, automaticamente, por esta desobediência, Deus não vai me honrar. Deus não vai me honrar. A honra está ali, mas eu não tomo posse daquilo que é para mim. Perfeito. Isso é quebra de princípio. Perfeito. E quando na verdade, assim, senão, na verdade, a gente acaba se encontrando ou acaba indo, se achando em uma busca que nem precisava, né? Quer dizer, eu estou buscando algo, eu estou dando um jeito, né? Vou dar um jeito aqui de sobreviver, sendo que, na verdade, assim, cumpre os princípios. Simples. Ou seja, nos encontramos buscando algo, pedindo algo a Deus, que na verdade Deus podia falar assim, olha, você quebrou princípios. Porque, diante da sabedoria de Deus, ele diz o seguinte, que ele não leva em conta quando se vive o tempo da ignorância. Né? Isso aí, beleza, dá para se entender disso aqui. Mas se eu sei os princípios e não cumpro, e quebro esses princípios, automaticamente sou eu que estou desligando desses laços da bênção. Sim. Mas quando eu busco essa... E o senhor tocou num ponto interessante, em que muitas pessoas quebrou esses princípios, mas há retorno. Né? Porque o senhor diz assim, filhinhos, não pequeis. Ou seja, filhinhos, não quebre princípios. Mas se por acaso quebrar, lembre-se que tem Jesus Cristo como elo de ligação com o Pai para voltar e você recomeçar. Não é que você vai pegar novamente, não, mas vai recomeçar. Dali você começa novamente. Mas tem muitas pessoas que hoje em dia, pela dureza do coração, preferem continuar no erro, às vezes por vergonha, às vezes, não sei, eu não posso agora especificar o que é, tem N motivos, mas não retomam esses princípios. Que é o caso do rapaz do filho pródigo. Ele diz assim, vou ter com o meu pai, ou seja, eu vou voltar reconhecendo que eu preciso voltar a estar nesse princípio da honra. Esse reconhecimento nos nossos dias, esse querer voltar, é notável isso? É fácil de se ver isso? Não. Nós vemos isso com frequência? Com facilidade, não. Não, porque... Misericórdia. Nós somos realistas. Meu Deus. E as pessoas, às vezes, inclusive chega até a falar que o mundo não tem o que oferecer. É pura mentira. O mundo tem muito o que oferecer. Só não tem como oferecer o céu. Não é verdade? Mas, então, com isso, essas pessoas que quebram esse princípio, o inimigo vai trabalhar nessas vidas e fazer com que essas pessoas não voltem. Então, se essas pessoas não tiveram a força de vontade para reconhecer, como diz no Apocalipse, volta a reconhecer. O fato é reconhecer. Reconhecimento. Errei. Ah, mas o que é que vão falar? Não interessa. Eu errei e vou recomeçar com os princípios. Quando eu recomeço, o Senhor automaticamente, a Bíblia diz que dos teus pecados não lembro mais. Ou seja, eu esqueci aqui e estou religando você à árvore e os teus princípios estão agora, as tuas bênçãos estão voltadas aqui, a ligação novamente estabelecida pelos princípios que eu coloquei. Legal. Agora, Paulinho, essa questão de honrar os nossos líderes, as nossas autoridades, aqueles que o Senhor tem colocado como líderes, vou dizer, honrar os nossos pastores, honrar os nossos líderes,
a gente vê muita dificuldade nessa área. Não dá exatamente para a gente... É um jogo de mão dupla, né? Ou seja, não é só um problema, não é só uma dificuldade de alguém honrar os seus líderes, mas também em uma contrapartida, a gente tem também os líderes que não honram esses liderados, né? Nós começamos aqui, você citou, por exemplo, a questão do guarda, né? Não com frequência, mas a gente tem visto muitos casos. E também nessa questão da fé, falta também dos líderes também entender esses liderados, né? Porque se a gente está citando assim, essa quebra de honra com o Papai do Céu, com Deus, né? E aqui essa pessoa se encontra com sua cobertura, com seu líder. Ela tem essa dificuldade, mas esse líder que o encontra aqui também pode trazer uma direção para essa pessoa a se reconciliar, porque na verdade o homem acaba dizendo assim, ó, se reconcilia comigo, mas toda causa tem uma raiz, não tem? Como a gente está citando aqui, se a falta de desonra começou com Deus, a orientação primária teria que ser se reconciliar com Deus, né? Teria que ser voltar ao início, voltar a honrar a Deus, para depois eu honrar o homem, né? Ou estamos fazendo o caminho inverso. Primeiro vou tentar honrar o homem aqui, aí depois eu honrar a Deus. Quando na verdade a pessoa não vai conseguir honrar a Deus, porque ele quebrou lá com Deus. Ele já quebrou, ele não vai honrar o homem porque ele já quebrou lá com Deus. Não está acontecendo isso nos nossos dias, né? De vermos pessoas interessadas em honrar o homem, quando lá atrás ela quebrou já esses princípios com Deus. Porque todo começo ele tem que começar certo, Uhum. né? Como o senhor colocou aqui a respeito do líder e do liderado, né? O liderado, vou colocar como exemplo. Eu tive pessoas que foi meus pastores, foi meus apóstolos, e pessoas bem mais jovens do que eu, pessoas que tinham idade para ser meu filho. Uhum. E eu sempre os honrei porque eu honro a autoridade que está sobre ele. Uau. Entendeu? Vamos dar um exemplo aqui. Eu posso não gostar da sua camisa. Uhum. Eu posso não gostar do seu corte de cabelo, mas eu tenho que honrar a autoridade que está sobre você. Uau. Então vamos dar um exemplo aqui. Hoje a grande dificuldade em igrejas, não posso falar igrejas, né? Sim, com certeza. É o que nós vamos dar um estamos exemplo trazendo. aqui. Chega uma família de outro ministério, que lá ele foi instruído de uma forma, mas veio congregar comigo. Eu passo a filosofia da nossa liturgia, do nosso culto, certo? Certo. E a pessoa concorda com aquilo ali. Só que daqui a 1 mês, 2 meses, ele fala assim, eu não concordo porque onde eu estava não era assim. Isso não é honra. Porque se ele veio para estar comigo, ele tem que honrar o local que ele está. Uau. E por que eu digo essa honra? Porque o liderado tem que sentir no líder o reflexo para a vida dele. Uau. Né? Então, diga assim, eu vou até fazer um trocadilho aqui. O líder, ele é para apacentar e não apausentar. Uau. Entendeu? Diga assim, as pessoas têm que sentir abrigo nesse líder, confiança nesse líder, e que esse líder tenha conteúdo para esse liderado. Sim. Entendeu? Automaticamente, se ele não encontra, para ele não desonrar, irmão, não dá certo aqui, não, vou na paz. Mas tem pessoas que não entendem isso e desonram seu líder. Sim. Desonrou o líder é quebra de princípio. Sim. Entendeu? Vamos dar um exemplo aqui. Tem um camarada na Bíblia que você sabe muito bem, que o machado ele faz flutuar na água, que você sabe muito bem. E os seus liderados chegam e dizem assim, vamos conosco, Eliseu, vamos conosco. E nós não queremos que você vá cortar madeira, não queremos que você faça nada. Nós queremos só a tua presença conosco, porque nós queremos honrar. Olha só que interessante. Não era para ele... Entendo, isso aqui é tremendo. E porque ele estava lá, quem fez o milagre foi o líder. Uau. Você está entendendo? Ele estava honrando os seus liderados, assim como os seus liderados estavam honrando o seu líder. Sim. E o milagre não foi acontecido pelos liderados. Foi pelo líder. Porque a honra maior estava sobre o líder. Meu Deus. Então, automaticamente, você que está me ouvindo, assim como nós que aqui estamos, se nós honramos a nossa liderança, automaticamente Deus está dizendo, eu tenho prazer em honrar você, porque você está honrando a quem eu coloquei como meu líder. Legal. Muito legal. Show de bola. Não, maravilha, Paulinho.
A gente tem essa ideia porque, como eu falei assim, é uma cadeia, né? E hoje a gente enfrenta, a gente vê essa batalha sendo enfrentada em todas as áreas da sociedade, né? Essa questão da desonra é muito clara, né? E falta em um todo esse entendimento, né? De achar o início, o princípio da questão para ser resolvida do início, porque senão o que hoje nós estamos falando aqui dessa liderança de igreja, porque o que acontece às vezes a gente também se depara com um líder, né? Se depara com um líder que ele quer essa honra, né? Ele quer ser honrado, ele quer que viva-se com ele esse princípio de honra, quando na verdade às vezes o que chegou ele a viver a liderança foram vários princípios quebrados, né? Às vezes ele quebrou princípios com Deus e ele quer que esses princípios sejam estabelecidos na pessoa dele, quando na verdade não esses princípios, ele quebrou esses princípios, né? Então se torna uma cadeia e às vezes a gente precisa realmente ser consciente dessas questões, colocar cada questões nos seus lugares, né? Para a gente poder tratar de um assunto que não é fácil ser tratado, Não, né? não é fácil. Porque senão também tem pessoas abordando e querendo julgar o líder, né? Falando, eu não vou, por exemplo, eu não vou obedecer o meu chefe porque ele tomou uma atitude assim. Mas é o que você colocou. Uma vez que a pessoa aceitou que essa pessoa aceitou ser estar liderado por ele, né? Ser liderado por ele, né? Então honre, né? Sim. Que honre essa pessoa, para que não aconteça essa questão. E aí a gente começa a ter isso numa grande escala, né? Ao ponto da gente não saber tratar do problema, achar ele na raiz. Se nós pegarmos o primeiro exemplo que você falou, essa própria pessoa, o próprio jovem, ali ele encontra, ele acha o problema, a raiz do problema. A raiz do problema foi que os funcionários do meu pai, os empregados do meu pai, eles se alimentam melhor, eles estão numa situação muito melhor do que a minha. Caiu em si, fala assim, eu vou voltar. É uma decisão da pessoa em honrar, é uma decisão da pessoa em rever isso, né? Toda a nossa vida, pastor Lucio, toda a nossa vida, ela é formada por decisões. Uhum. Por decisões. Que decisão eu tomo? Que decisão eu quero tomar? Né? Porque essa decisão é exclusivamente sua. Uhum. Então, cada um. Ele que tomou a decisão de ir, assim como ele tomou a decisão de vir. Né? O senhor falando aqui a respeito de líderes que querem ser honrados, mas que não honraram, que quebram princípios. Vamos dar um exemplo aqui. O profeta Naum diz, Deus tem os seus caminhos na tormenta e na tempestade. Mas ele tem o quê? Caminhos. Uau. Ele não tem atalhos. Uau. E tem muitos líderes hoje que são líderes, mas tomaram atalhos. Uau. Entendeu? Isso. Então Deus não tem compromisso com atalhos. Deus tem compromisso com caminhos. Então, hoje, para ser um bom líder, seja um bom liderado. Uau. Obedeça. Ouça mais, fale menos, entendeu? Sente mais, levante-se menos. Uau. Isso aqui são características de um futuro bom líder. Uau. É quem sabe honrar. Maravilha. Entendeu? Só dar um exemplo aqui. Uma certa vez, eu bem novo na fé ainda, e eu era vice-líder de mocidade. E o meu líder de mocidade ficou doente. E eu aproveitei a situação, a palavra é essa, eu aproveitei a ocasião e levei um projeto para o pastor. E apresentei para o pastor. Na época, isso em 99, meu pastor perguntou assim, quem é você? Eu falei assim, sou o vice-líder de mocidade. Olha a resposta dele, pastor. Vice-líder de mocidade, para mim, é um membro melhorado. Uau! Uau! Sabe o que ele falou? Volte com esse projeto. Uau. E traga você, o projeto e o seu líder. Uau, que legal. Aí legal. Sim eu vejo. Eu quis ficar chateado depois. Traga o projeto com princípio, né? Entendeu? Traga o projeto com princípio. O que eu entendi naquele dia? Eu quebrei o princípio da hierarquia. Uau. Uau.
Então, seus dias de hoje, as pessoas parecem que não estão preparadas para ouvir esse tipo de coisa. Mas naquele dia eu aprendi o que é hierarquia. Então, eu não posso passar por cima da sua autoridade. Eu não posso passar por cima da sua autoridade. Por quê? Porque existe uma cadeia de hierarquia e eu tenho que obedecer essa cadeia. Deus estabelece isso. Os homens estabelecem isso. Sim. Entendeu? Sim. E eu não posso desobedecer. Porque se eu desobedeço, eu quebro. E se eu quebro, eu peco. E se eu peco, eu saio da promessa de Deus. Eu costumo dizer, senhora, que o mundo espiritual, ele é muito organizado. Demais. Muito organizadíssimo, né? As coisas de Deus são muito organizadas. E assim, se nós tentarmos dar um jeitinho, não vai funcionar. Não. Para o mundo espiritual, esse tal do jeitinho brasileiro não cola. Não cola. Né? É sim ou não. O que passe disso é procedência maligna. Pastor Paulo Silva, muito obrigado pela sua presença no bate-papo Igreja Voz, as suas considerações finais. Fico muito grato, viu? Pastor Luciano, deu uma honra estar com vocês, poder participar desse bate-papo, desse programa. Eu espero que seja edificante para a sua vida, assim como eu tenho certeza que é edificante para a minha vida, estar obedecendo princípios, vivendo princípios para Deus, porque, irmãos, eu posso ser feio, isso eu sei que eu sou, que meu espelho não mente, mas eu não sou bobo. E uma coisa, eu obedeço princípios, porque tenho certeza de uma coisa, as bênçãos do Senhor correrão e me alcançarão. E isso eu quero para a sua vida. Obedeça princípios e as bênçãos do Senhor vai te alcançar em nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Tchau, obrigado. Até a próxima. Deus abençoe, Paulinho. Meu irmão.